Vamos lá então? Pega aí papel e caneta e vamos falar um pouquinho a respeito. Vamos dar início a mais um devocional diário. Vamos nesse tempo, dia de hoje. Espero que você esteja aí nos cobertores. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Quem aqui nunca se sentiu intimidado ou intimidada por alguma circunstância da vida? Não é? Talvez você pode estar enfrentando esse momento agora. Quem nunca se atemorizou, se sentiu amedrontado, amedrontada diante de situações? Existem de fato situações na nossa vida que elas nos intimidam, né? Elas nos param, elas nos, nos travam, faz com que a gente se perca dentro de nós mesmos. E aí, vamos olhar um pouquinho para a palavra de Deus. Eu tenho um versículo muito poderoso para compartilhar com você nos dias de hoje. E aí, nós temos que entender, você precisa entender uma coisa. Existe a luz e as trevas, tá? Então, qual é o princípio? Quando a gente fala de luz, a gente fala do governo divino. A gente fala do fruto do Espírito, a gente fala de fé, a gente fala de alegria, amor, paz, a gente fala de libertação. Agora, quando a gente fala das obras das trevas, a gente sabe que nós estamos falando do acusador, do opositor. E aí, quando a gente trata de questões que dizem respeito ao medo, que dizem respeito a sentimentos destrutivos, a gente precisa ter um olhar não fanático, mas corajoso e esclarecedor, que existem sentimentos que são sentimentos malignos em nossa vida. Claro, pastor, nem tudo é demônio. Não, claro que não. Mas eu quero ler um versículo com você muito poderoso, que está em 1 João capítulo 3, versículo 8. O texto vai dizer assim, para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Então João está dizendo o seguinte, olha, Cristo se manifestou um dia para desfazer as obras de Satanás. E quando João escreve isso, ele não coloca limites, ou ele enumera, ou ele demarca que obras são essas. Ele coloca isso de forma plena. Significa o quê? Tudo. Então significa que Jesus, ele se manifestou para desfazer todas as obras de Satanás. A gente sabe que nas dificuldades nossas do dia a dia existem existem circunstâncias que nós mesmos criamos. Mas a gente também não pode esquecer que o mundo jaz o maligno. A gente não pode esquecer, por exemplo, lá no capítulo 4 de Mateus, quando Satanás leva Jesus ao alto do monte para oferecer a ele todos os reinos da terra em troca de adoração, Satanás afirmou, isso tudo aqui é meu, e eu vou te dar tudo isso se você prostrado me adorar. Então, nós precisamos entender que existem sim momentos na vida que nós somos atacados por forças inimigas. E quando não, às vezes nós desencadeamos alguns temores e Satanás acaba potencializando isso. E a nossa maior arma nesse momento é acreditar que Jesus, ele se revelou para desfazer as obras da carne. Então, a gente entende o quê? Que existem intimidações que vêm contra a nossa vida, que elas fazem parte de um plano maligno. Para o quê? Eu preciso entender uma coisa aqui, quando a intimidação, o medo toma conta de mim, uma das primeiras características que isso faz em mim é me manter confinado dentro de mim mesmo. Já se sentiu assim? Você se mantém confinado, confinada dentro de si mesmo. Por quê? Você fica num estado de medo. Você não tem coragem de dar passos. Tudo te assusta. E o medo, ele é como um veneno. Ele entra numa área da tua vida e ele vai tomando conta de todos os ambientes da tua vida. Então, uma das características de você se dobrar à intimidação é que você se confina dentro de si mesmo.
Você também costuma, quando você se intimida, você fica aprisionado. E agora vamos sair do ambiente espiritual e vamos falar da vida prática. Por quê? A gente fica aprisionado dentro das opiniões de pessoas que estão à nossa volta. E quando eu falo de pessoas, eu não estou falando às vezes das pessoas que nos amam, das pessoas que estão perto de nós. Porque o amor, ele também corrige, o amor, ele também repreende. Mas existem pessoas que elas são guiadas por suas próprias concupiscências, os seus desejos malignos, e às vezes eles querem te parar com a palavra, eles querem te parar com a corrupção, eles querem te parar com a trapaça. E aí você se intimida diante de palavras, diante de atitudes, e aí você precisa se lembrar que Jesus Cristo está manifestado na tua vida. E o fato de você ter Jesus manifesto em tua vida significa que o Cristo que atua em tua vida está desfazendo as obras do diabo. Então, eu fico confinado em mim mesmo, aí eu fico preocupado com as opiniões das pessoas. E deixa eu te falar uma coisa, se tem uma coisa, um sentimento que é criativo na face da terra e exerce força sobre o ser humano, esse sentimento se chama medo. O medo é criativo. Você vai entender o que eu estou falando. Quem aqui às vezes não ficou fechado em um lugar sozinho que tinha medo e de repente aquele medinho se tornou algo pavoroso? Quem aqui sente medo de dormir sozinho no quarto, medo do escuro? Você percebe o que o medo causa, como a criatividade do medo atua dentro de você? É por isso que nós precisamos buscar a Deus todos os dias, pessoal. Por quê? Você buscar a Deus todos os dias, o que você faz? Você ativa a luz de Deus dentro da tua vida. Você ativa o fogo do Espírito dentro da tua vida. E se tem uma coisa que o fogo do Espírito faz, é queimar iniquidades dentro de nós. Porque quando você entra nesse ambiente de intimidação e você é acometida pelo medo, você percebe que a tua mente começa a criar coisas, a tua mente começa a criar histórias, a tua mente começa a produzir inimigos. A tua mente começa a produzir frustrações futuras, coisas que não são factuais, que nem aconteceram e nem vão acontecer. A sua cabeça começa a criar. Por quê? Por causa da intimidação que vem sobre você, por causa do medo que toma conta da sua vida. E aí quando a gente fala de medo, de intimidação, dessa coisa que faz com que a gente se esconda o tempo todo, eu preciso lembrar vocês do que aconteceu no Éden. Por quê? O Adão e a Eva, eles ficavam livres no paraíso o tempo todo, até que o Adão desobedeceu a Deus. E quando ele desobedeceu a Deus, a primeira coisa que ele teve foi medo. E o segundo passo dele foi perceber as suas vulnerabilidades. Ele percebeu que estava nu, ele estava fragilizado. E a partir daí, ele se esconde. E aí você percebe que essa coisa de se intimidar, essa coisa de ter medo, ela tem uma raiz. E na maioria das vezes, qual é essa raiz? É a desobediência aos princípios que Deus estabeleceu para nós. Então Adão, primeiro, ele desobedece. Segundo, ele vê o quanto ele é vulnerável, o quanto ele é frágil, o quanto ele está exposto. Terceiro, ele se esconde. E aí, deixa eu falar uma coisa. A maioria das vezes que a gente se afasta de Deus, preste bem atenção nisso. Quando você se afasta de uma pessoa, a tendência dos seus sentimentos em relação a essa pessoa, qual que é? É esfriar. Não dá para você dizer que você ama uma pessoa se você não mantém contato contínuo com essa pessoa. E aí quando nós falamos de Deus, nós estamos olhando no mesmo viés. Você precisa entender que se você não mantiver contato com o Deus que você diz amar, o sentimento que você tem por ele vai esfriar. E esse distanciamento gera o quê? A frieza desse sentimento. E gerando a frieza desse sentimento, você vai estar mais suscetível a desobedecer. E com a desobediência, entra a quebra de aliança. Entrando na quebra de aliança, o medo vai tomar conta de você. E aí você vai começar a ser intimidado. Porque Paulo vai dizer a Timóteo, olha, Deus nos deu um espírito de coragem.
Então, quando eu me aproximo do Senhor, essa palavra de 1 João capítulo 3, versículo 8, ela começa a ter influência em mim. Por quê? Quando você começa a ficar com esse temor que te trava, não é o temor equilibrado, não é o temor racional. Você se intimida diante de situações que Deus já falou que você vai vencer. Que Cristo já disse a você que você vai romper. E isso entra na tua vida emocional, na tua vida espiritual, na tua vida material. Às vezes tem um grande desafio material para você romper. E aí, eu não estou falando de quem é equilibrado, de quem é um grande administrador, uma grande administradora. Eu estou falando de gente que vê pessimismo em tudo. Porque tudo que você vai fazer na vida, você precisa ter uma dose de pessimismo, uma porção bem grande de otimismo e uma montanha de fé. Agora, quando esses valores se invertem, você fica intimidado, você não dá passo, você se fecha dentro de si mesmo, você está o tempo todo preocupado com a opinião das outras pessoas, e aí você fica criando e gerando coisas dentro da tua cabeça. E Deus não te chamou para isso. Quero ser profético na tua vida. Deus não te chamou para isso. Então, a gente, quando nós nos aproximamos de Deus, vem essa ousadia. Quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado por Satanás, Satanás ele tenta afetar, numa visão assim panorâmica por cima, pelo menos 3 áreas na vida do Senhor Jesus. A primeira área é o que ele faz. Jesus está lá sentindo fome e Satanás faz com que Jesus olhe para dentro de si, olhe para a necessidade dele. E aí Satanás diz a ele assim, se tu é filho de Deus mesmo, transforme essa pedra em pães. Satanás está tentando influenciar as ações de Cristo. Através de uma intimidação, colocando dúvida, gerando medo, talvez dizendo, olha, você está com fome, você está fazendo isso por Deus e ele deixou você aqui nesse deserto para morrer? A segunda coisa, Satanás, ele quer tocar naquilo que Jesus é. Ele leva Jesus no alto do templo e fala, se joga daqui. Não tem anjos que vão te guardar? Você não é filho, você não é filha de Deus? Você não é? Ele está tocando no ser de Cristo. E por fim, ele vai tocar naquilo que Jesus tem. Ele leva Jesus lá no alto do monte e fala, olha, eu tenho tudo isso e eu vou te dar se você me adorar. Então, toda vez que Satanás ele entra para te intimidar, ele quer tocar essas 3 áreas da tua vida. Aquilo que você faz, aquilo que você é e aquilo que você tem. É por isso que João fala, olha, Jesus Cristo já se manifestou para desfazer as obras da carne. E isso é muito sério, porque existem momentos na vida, não sei se você já parou para fazer essas reflexões, que você não vai para lugar nenhum, você não consegue se mover em canto nenhum. E aí foi que em algum momento você se fechou, se intimidou, e aí foi tocado no que faz, foi tocado no que é, foi tocada no que tem. Você vê que há uma ligação nessas 3 áreas da tua vida. Aquilo que você faz vai projetar quem você é. E o que você é vai projetar o que você tem. Agora, se o Espírito leva Jesus para o deserto, e lá no deserto ele se acovarda, não, Satanás vai me tentar. Lá no deserto, ao invés de se acomodar, ao invés dele dar vazão para o medo, para ter aquela mente criativa voltada para o medo, o que ele faz? Ele ora e jejua. Jejuar é um posicionamento de quebrantamento diante de Deus. Orar é quando você fala e ouve ao Senhor. Então ele está o quê? Ele não tem nada, ele não tem comida, ele não tem nada, ele não tem amigos, ele está sozinho. Mas ele decidiu se nutrir da coisa certa. E aí, quantas vezes na vida a gente não falou assim, eu não consegui fazer isso porque ninguém me ajudou, porque ninguém nunca me estendeu a mão. Porque ninguém nunca correu comigo. Quantas vezes a gente não pensou? Talvez você não tenha falado, mas você pensou. Eu olho para Jesus no deserto. Está ele sozinho. Satanás, Marcos vai dizer que ele está rodeado de animais selvagens. E Jesus venceu. Ele venceu.
Ele venceu o diabo, ele venceu os animais selvagens que estavam ali, ele venceu o deserto e ele venceu a si mesmo. E ele estava sozinho. Mas lá, quando ele estava sozinho, ele decidiu se nutrir das coisas certas. O problema às vezes não é quem não estende a mão para você. O problema às vezes está em nós. Porque em Deus, não estou dizendo que nós não precisamos de pessoas, mas existem momentos que as pessoas não podem nos ajudar. Existem desertos que as pessoas não vão entrar conosco. Existem batalhas que elas não vão conseguir nos ajudar. Existem pessoas que até querem, até tentam, mas não conseguem. Porque existem momentos difíceis na tua vida que você vai ter que vencer sozinho, vai ter que vencer sozinha. Então, levanta tua cabeça, se aproxima de Deus. O espírito que Ele te deu é um espírito de coragem. E não se intimide. Eu não sei o que está te intimidando hoje. Não sei o que está te intimidando agora. Talvez é escassez, talvez é uma enfermidade, talvez é uma pessoa. Eu não sei o que é, mas que você possa receber essa palavra e não se intimidar. E quando a gente fala de não se intimidar, eu não estou falando para você sair chutando, quebrando tudo, gritando, derrubando tudo. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. É momento, vou dizer igual os pentecostais, de você meter a cara no pó, cara, e começar a buscar a Deus, buscar a face de Deus, e Deus vai se revelar de forma extraordinária na tua vida. E aí, faça desse versículo um pilar na tua vida. Jesus Cristo já se manifestou para desfazer, olha que poderoso, desfazer as obras do diabo. Não é não permitir que Satanás não faça. Preste bem atenção nisso. Não é permitir que o diabo não faça nada. Jesus está dizendo assim, ó, João está dizendo, ele vai fazer, mas eu sou poderoso para desfazer tudo aquilo que ele fizer na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por essa palavra. Nós cremos que Jesus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Nós cremos que nós recebemos um espírito de coragem, Senhor, de ousadia, de amor e moderação. Nós acreditamos, ó Deus, que a Tua força está em nós, que nós já recebemos o caráter de Cristo em nós. E nós estamos prontos e prontas, ó Deus, para em Ti enfrentar qualquer deserto, Senhor, para em Ti vencer qualquer circunstância. Em nome de Jesus, se há medo em nossos corações, que o Teu Espírito possa diluir esse medo nesse dia, que o Teu Espírito possa arder dentro do nosso coração, Senhor, e o Teu nome seja glorificado em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra falou com você? Já sabe. Usa o seu dedinho aí, compartilha essa palavra e amanhã eu te espero aqui mais uma vez, tá? Uma boa noite de paz para você, uma boa noite de descanso, tá bom? E que Deus continue te guardando, te amando e te protegendo. Grande beijo no seu coração e até amanhã, se Deus assim permitir.